Salve, salve galera, tudo bem? Vou começar um projetinho novo aqui no canal e o que eu vou fazer? Uma vez por semana eu vou publicar revisões gerais de conteúdos que provavelmente irá cair na FUVEST. É isso mesmo, uma vez por semana vou publicar vídeos de assuntos que vão cair na FUVEST. E eu vou começar a discutir com vocês sobre a Antiguidade Clássica. Ou seja, vou começar a discutir com vocês, por exemplo, a Grécia. Vamos lá então para a aula? Bom, a Grécia ela vai ser formada lá na Península Balcânica por volta de 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, a história da Grécia Antiga é bem antiga mesmo. E aí eu tentei organizar aqui a lousa para dividir os períodos que compõem a Grécia Antiga. Vale destacar que na aula de hoje, por mais que seja uma revisão geral, eu não vou conseguir abarcar todos os períodos, mas já é certo que na semana que vem, o próximo período, nós iremos discutir. Por isso que eu apontei aqui revisão aula 1. Vamos lá, grandes mestres. Bom, eu vou começar então discutindo a Grécia pelo período pré-homérico, que vai do século 20 ao século 12 a.C., que basicamente consolida o início de formação do que viria a ser a Grande Grécia. A Grécia ela é formada por povos indo-europeus, isso mesmo, povos que saem ali da região da Rússia e vão descendo toda a Península Balcânica. Os primeiros povos a se consolidar onde hoje é a Grécia, ou onde se consolidou a Grécia, foram os povos aqueus. Vale destacar que esses povos aqueus, eles basicamente se fundiram com um outro povo que lá estava também, que eram os cretenses. Esse nome é resultado do local que eles moravam. Eles moravam na ilha de Creta. E aí, a fusão desses dois povos vai dar início à sociedade de Mecenas, que vai ficar consolidado como uma sociedade micênica. Muito importante que essa sociedade micênica era uma sociedade bastante comercial e utilizava bastante ali a região do Mar Egeu para consolidar o seu comércio. No entanto, este período pré-homérico ele vai ser estruturado pela chegada dos povos dórios, isso mesmo. Os povos dórios foram os últimos povos nesse contexto a chegar na região da Grécia no período pré-homérico. Bom, o que os povos dórios têm de tão importante e tão diferente aí? Primeiro lugar, que eles eram grandes conhecedores do ferro, do processo da arquitetura do ferro. E, consequentemente, por os povos dórios serem grandes conhecedores do ferro, eles logo conseguiam estruturar armas, eles tinham contato com os metais e conseguiam se organizar como grandes povos guerreiros, grandes povos militares. E aí vale destacar que eles vão basicamente destruir a sociedade dos aqueus, a sociedade dos cretenses e consolidar toda a sua estrutura dória na região. Importante, assim que os dórios começam a tomar toda essa região dos aqueus, dos cretenses, começa a ocorrer o que nós vamos chamar de primeira diáspora grega, ou seja, os gregos se dissipam para vários lugares da Península Balcânica. E aí, com essa primeira diáspora grega e essa consolidação dos povos dórios, a gente passa então, a gente muda do período pré-homérico, onde tudo se inicia, onde tudo se consolida, para o período homérico. Importante, grandes mestres, o período homérico ele recebe esse nome, pois toda a história que nós sabemos, basicamente quase toda a história que nós sabemos, era muito relatada pelo historiador Homero. Por isso, dessa consolidação de período homérico. O período homérico ele vai se estender aí do século 12 ao século 7 a.C. Importante. Esse período homérico, ele basicamente vai ficar organizado pela fundação de pequenas unidades agrícolas. Lembra que no final do período pré-homérico houve uma grande diáspora? Pois é, esses gregos que se dividiram em várias regiões, eles por sua vez, se organizaram e fundaram pequenas unidades agrícolas, ou seja, os grupos que estavam ali no período pré-homérico fundaram pequenas unidades agrícolas. E essas pequenas unidades agrícolas, elas eram organizadas por meio do coletivismo, ou seja, todo mundo ajudava todo mundo. O coletivo se fazia presente.
Esse coletivismo recebeu o nome dessas pequenas unidades agrícolas, isso é muito importante, grandes mestres, de genos. Ou seja, o geno era uma organização social agrícola que dava certo, então a sociedade se organizava. Vale destacar que Homero também ele narra a história de Troia, muito importante nesse contexto de período homérico. Entretanto, o que aconteceu? Os genos, eles começaram a tomar uma proporção muito grande. E eles eram organizados pelos líderes das famílias, os paters. O que seria isso? Então, os genos eram organizados por grupos familiares e dentro desses grupos familiares você tinha uma liderança. O que acontece? Essas lideranças, conforme o tempo foi passando, começou a ficar interessada em outros espaços. E aí você soma esses conflitos que se iniciaram para certos grupos ter outros genos, mais o crescimento populacional. É isso mesmo, grande mestre. Além dessa disputa entre os genos, começou a ser consolidado o crescimento populacional, ou seja, a população grega, a população começou a crescer e os genos já não estavam mais atendendo à necessidade da população, dessas organizações agrícolas que lá se consolidavam. E aí, os genos, eles vão chegar ao fim, os conflitos entre os genos, entre essas comunidades agrícolas, começam a se estabelecer e aí é criado o que nós vamos chamar de propriedade privada. Ou seja, cada geno, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a tomada de um outro geno, começou a se estabelecer por meio de uma propriedade privada. Louco pensar nisso. E aí nós vamos ter o que aconteceu no período pré-homérico, nós vamos ter também o final do período homérico com a segunda diáspora grega, pois muitos genos conseguiram ficar com as melhores terras, conseguiram ficar com as melhores localizações, e aí essa diáspora grega começa a se espalhar. Muitas pessoas perdem seus genos. Tanto que muitos nessa segunda diáspora grega, eles vão caminhar rumo à Península Itálica, que anos mais tarde vai se consolidar aí com o grande Império Romano. Mas veja só que o início da estrutura grega, tanto do período pré-homérica quanto do período homérico, foi um período de desenvolvimento da identidade. Tá, abre a porta, cuidado com o fio. Eu abro pra você, filho. Obrigado, tá? Beijo. Do desenvolvimento da identidade grega. É isso mesmo. Então eles estavam se consolidando. Então nós temos um período pré-homérico, onde povos indo-europeus se organizam, povos dórios tomam o lugar. Nós vamos ter o período homérico, onde eles se organizam em genos, mas por necessidades individuais, alguns ficam com genos melhores, outros com genos piores, o que vai consolidar aí a segunda diáspora grega. E a segunda diáspora grega vai levar a um novo período. Este período, convenhamos, ele é um dos períodos mais importantes para se compreender a história grega e principalmente para você acertar aquela questão que possivelmente na FUVEST irá cair sobre Grécia. Que é o que nós vamos falar aí de período arcaico, que vai do século 7 ao século 6 a.C. Em relação aos outros dois períodos, é um período mais enxuto. Mas isso não significa que a história seja enxuta. Não, muito pelo contrário. Vamos lá. O que acontece? O período arcaico ele já começa por disputas por terra. Aquelas terras que começaram a ser disputadas no gênero já se estabelece aqui, nesta região. E aí, essas disputas por terra vai fazer com que vários líderes de clãs, líderes da família, os paters, eles se organizam junto com outros gêneros e venham a formar as fratias, ou associações. Agora, até para compreender e partindo do pressuposto que isso é uma revisão geral, nós vamos pensar numa sequência aqui de fatos para você entender. Veja só, essa união populacional, essa união daqueles líderes do gênero vai estabelecer então as fratias que anos mais tarde vai trazer as associações que por conseguinte
formam as tribos, depois os demos e por último as polis. Isso, o período arcaico, ele é formado pelas polis, ou cidades-estado. As cidades que se organizavam a partir de então na Grécia começavam a ser independentes em relação a uma outra. Ou seja, cada cidade tinha o seu caminho, cada cidade tinha o seu rolê, a sua estrutura política. Isso resultante lá das disputas entre terras do período dos gênios e o estabelecimento da propriedade privada. Dentre as polis, nós sabemos que as que mais se destacaram, e isso é muito importante, na consolidação da civilização grega, convenhamos assim nesse estabelecimento, foi a polis de Atenas e a polis de Esparta. Logo, então, nós vamos destacar um pouquinho as características de cada um. Vejamos, a polis de Atenas ela era marcada pela cultura, pela grande prosperidade econômica, pelas discussões políticas, foi marcada pela organização da democracia. Mas a estrutura de Atenas nem sempre foi assim, e é agora que eu quero que você preste atenção em mim para explicar e compreender várias coisas aqui da estrutura ateniense. Bom, em primeiro lugar, Atenas ela era uma sociedade muito desigual, uma sociedade bastante escravocrata. Aliás, as polis gregas eram escravocratas. Só que é muito importante que para a gente compreender Atenas, a gente sempre tem que falar de dois legisladores que basicamente iniciaram as discussões em criar leis para a população. Isso mesmo, que foi os legisladores Drácon e Solon. Importante, esse último aqui vai eliminar a escravidão em Atenas. Pois a sociedade ateniense considerava cidadão ateniense apenas aquele que tivesse nascido em Atenas, homem e fosse maior de idade. Os outros não eram e por isso eles não poderiam participar das decisões políticas. Tanto Drácon quanto Solon, esses legisladores que vai criar leis para dar mais voz à população, eles vão iniciar várias discussões políticas em Atenas. Tanto que por meio dessas discussões nós vamos ter dois elementos. A bulé, que é o conselho dos 400 conselheiros para discutir as leis. Qual era a ideia? A ideia da bulé, tanto a ideia de Drácon e Solon, era tirar um pouquinho o poder da mão dos eupátridas. Os eupátridas eram aqueles herdeiros, os gênios, que mandavam em tudo. Porque os eupátridas eles criavam uma situação de manutenção das desigualdades sociais, políticas em Atenas. Então, com a bulé e também com a eclésia, que era a grande assembleia, Atenas começou a ganhar uma nova proporção onde a população começou também a falar. Entretanto, essa situação ainda não funcionava, pois a maior parte, tanto da bulé quanto da eclésia, eram mantidas e organizadas pelos eupátridas, aqueles antigos líderes dos gênios que criaram conflitos e consolidaram a propriedade privada. Com isso, várias revoltas se estabeleceram em Atenas e dentre as principais revoltas, a revolta mais forte foram as revoltas populares que eram lideradas por Clístenes, que nós sabemos, Clístenes ele é o pai da democracia. Qual que era a luta de Clístenes? Gente, o governo tem que ser do povo, para o povo, com o povo. Tanto que a origem da democracia ateniense não foi uma origem assim simples, não. Passou por legisladores que, num primeiro passo, reduziu o poder dos eupátridas para depois consolidar revoltas e, por fim, Clístenes consegue trazer a democracia ateniense. Importante, a democracia ateniense ela é o berço dessas discussões de democracia que nós temos hoje. No entanto, uma coisa há de se destacar, a democracia ateniense, volta a falar, acabava de certo modo consolidando aqueles que já estavam no poder. Nem todos os cidadãos atenienses eram cidadãos. Não era só nascer em Atenas para ser cidadão. Tinha alguns critérios para você ser cidadão. Beleza? Como ser homem maior, ter posse, não ser estrangeiro. E todas essas condições, de certo modo, consolidavam ainda os eupátridas no rolê, no poder, mas melhor apresentar as discussões para um povo do que receber
o papo apenas dos eupátridas, tudo bem? Vamos seguindo o rolê. Dentre a outra polis, dentre a outra cidade-estado, nós vamos destacar Esparta, a cidade militar, uma cidade guerreira, que foi formada pelos povos dórios, olha, os mesmos povos que provocaram a primeira diáspora grega lá no período pré-homérico. Era uma sociedade extremamente estratificada, sociedade espartana, estratificada e militarizada. Aliás, o objetivo militar deles era o primeiro, diferente dos objetivos de Atenas em acerca de prosperidade econômica. A sociedade de Esparta, ela era dividida em 3 grupos, uma pirâmide mesmo. Então era dividida nos espartanos, pessoas que nasciam lá, legítimos espartanos, militares que guerreavam, que lutavam. Era dividido em espartanos, periecos, que era uma população que vivia na periferia de Esparta e basicamente vivia do comércio, do artesanato, povos mais simples. E também os escravos. Importante, a sociedade grega, as cidades-estados eram escravocratas, tanto que Solon vai tirar a escravidão não de todos, mas principalmente aqueles escravos que eram presos por dívida, beleza? Mas a escravidão era muito presente na sociedade grega. Isso é muito importante você ter essa atenção. E por falar em escravos, essa escravidão muito presente na sociedade grega, nós temos os ilotas, que eram os escravos espartanos, beleza? Bom, galera, seguinte, eu sei que a aula já está um pouquinho grande e é óbvio que eu dei uma revisão bem geral, mas a continuação desse conteúdo que nós vamos conversar na nossa próxima aula, na aula de semana que vem, onde eu vou fazer a aula 2 da revisão geral FUVEST, a gente vai discutir aí sobre o período clássico. Agora uma dica muito massa para você. Gente, é aquilo. Gostou dessa revisão? Abriu um pouquinho a mente? Pois é, mas isso é uma revisão. Muitos detalhes, muitos caminhos aí eu acabei pulando para tentar dinamizar o aprendizado. Agora, convenhamos, cara, se você quiser esse curso completo, com pelo menos 10 aulas discutindo período por período, detalhe por detalhe, vou dar uma dica monstra para você. Acesse a plataforma gabaritagel.com.br. Isso mesmo, lá você vai encontrar um curso completo para fazer você gabaritar a prova de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, a galera de Humanas na FUVEST, beleza? E aquilo também que eu sempre falo, gente, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, cara, se inscreva no meu canal, dá aquela divulgada, dá aquela fortalecida. Isso que nós fazemos, eu falo nós porque tem a galera do Gabarito, tem um pessoal que me ajuda, um pessoal que organiza, dá muito trabalho, mas a gente faz exatamente porque o nosso objetivo é levar o aprendizado para todo mundo. Então, galerinha, é aquilo. Eu não pedi a inscrição no começo, mas eu peço agora. Se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, cara. Valeu, professor Rodrigo, valeu. E vamos junto. Me segue aí nas redes sociais, só digitar lá, @Rodrigo Baglini, e aí você vai seguir, vai ver o que eu ando aprontando. Um grande abraço e até a nossa próxima aula semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, na próxima revisão geral. Na próxima revisão geral, eu faço uma revisão, aula 2, de período clássico. Daqui até a FUVEST, a gente vai conseguir fazer todas as revisões gerais para você gabaritar em história. Te espero. Valeu!